Bom, então vou começar por apresentar o nosso convidado de hoje, Artur Mendes, que nasceu em Lisboa e passa a vida entre a Aroeira, Idenha Nova e o Mundo. É mais ou menos isso, não é? Por aí. O Artur é co-diretor do Boom Festival e do Being Gathering, ambos conhecidos por promoverem experiências transformadoras. Aqui desta sala, quem é que já esteve no Boom? Nunca lá foste, Artur? Quem é que esteve no Being já? Pronto. Integra também a direção da APEF, Associação Portuguesa de Espetáculos, Festivais e Eventos. O Artur é licenciado em Psicologia Social e das Organizações, é mestre em Gestão Cultural e aprofundou os seus conhecimentos com estudos em permacultura, design de ecoaldeias e liderança criativa. A sua trajetória abrange o setor social e a área da música eletrónica, onde está ativo desde o início dos anos 90. Profissionalmente contribui para a curadoria e produção de eventos musicais, espetáculos e festivais e para a comunicação em várias plataformas mediáticas, incluindo televisão, websites e livros. Tenho aqui uma pequena frase, e se calhar vou começar por ela, que a intenção do Artur com o Boom Festival é despertar o eu subversivo, incentivando os indivíduos a inspirarem mudança nas suas comunidades. E este eu é o ego ou este eu é o self? É acordar o ego para ir mais para o self, mas na realidade o que nós pretendemos é que, através da experiência do Boom, consigamos que passemos os nossos condicionamentos, passemos as nossas limitações e acordemos uma perspectiva mais universal daquilo que é a nossa existência. Mas essencialmente nunca deixando de instigar um lado subversivo, porque essencialmente nós acreditamos, e eu acredito muito, que o psicadelismo tem muito também de subversão. Ao nos acordarmos e ao nos despertar, também significa que começamos a ser seres de agência, de mudança, consigamos influenciar as nossas comunidades para trazer alguma transformação, digamos. Então, se calhar vamos começar pela definição do termo psicadelismo que referiste. Ia-te pedir o que é que significa para ti. Podemos falar em termos gerais, enquanto estética associada à subcultura psicadélica dos anos 60, ou podemos falar também da tua própria experiência vivida. O que é para ti psicadelismo? Enfim, é um termo que pode ser algo limitativo. Eu acho que mais do que uma definição, existem vários atributos. Acho que existem atributos numa perspectiva psicológica, existem atributos numa perspectiva estética e existem características que o definem. Algumas comunalidades, algo que nos possa fazer, dentro da parte estética, tudo aquilo que não seja linear, tudo aquilo que tenha uma perspectiva de maior expansão e de algum questionamento, que consiga ter bastantes formas de olhar sobre um fenómeno, por exemplo, ao nível musical e ao nível artístico, que não sejam não apenas lineares, mas stand-up. Para nós faz sentido ter essa abordagem psicadélica, mas ao nível individual é também algo que nos consiga expandir os nossos horizontes, consigamos questionar aquilo que são, mais uma vez, condicionamentos e influências e, acima de tudo, que tenha um sentido de sagrado, um sentido espiritual. Para mim é muito importante a experiência psicadélica e um conceito do psicadelismo que nos consiga acordar uma perspectiva mais espiritual de existência. E quando é que começou para ti a tua experiência com psicadélicos? Provavelmente através das leituras dos final dos anos 80, 90, dos Aldous Huxley, dos William Burroughs, dos Jack Kerouac, portanto foi mais por aí que fui ter. Que idade tinhas? Final dos anos 90, 13, 14, 15, por aí. Na altura, os Doors, esse filme acabou também por catapultar muito dentro da cultura popular uma ligação ao psicadelismo. Em Portugal estava tudo muito a explodir ao nível também da música eletrónica, portanto também o psicadelismo apareceu e o começo do ecstasy, toda essa cultura de dança, de partilha na pista de dança, de alguma não formalização daquilo que eram os concertos, foi muito presente também. E depois acabei por ser introduzido a toda a cultura de uma forma experiencial também, em meados dos anos 90, através dos ambientes mais recreativos, mas sempre tive um grupo de amigos muito ligados à parte da literatura e à parte da música psicadélica. Isso sempre foi algo muito presente, não apenas no rock, como na música eletrónica, como também na música de dança, e felizmente acabei por me conectar com o início também do movimento Goa Trance, também no meados dos anos 90 cá. Portanto, diria que a minha experiência psicadélica tem muito de ligação com as artes, e acabou por ter uma grande amplificação
quando também comecei a trabalhar um lado da meditação e um lado da contemplação e artes marciais e yoga, acabei por conseguir fazer a fusão das várias tradições, não apenas mais espirituais, como as mais culturais. Portanto, foste vendo que havia pontos em comum em cada uma destas áreas e fazia-te sentido uma conjugação para ti, no fundo, também de estilo de vida, não é? Entre arte, música, a transcendência. Sim, aliás, o psicadelismo tem tudo a ver com uma perspectiva mais ampla e holística da nossa existência, um pouco como os sistemas naturais. Não podemos olhar para a natureza sem olhar para todos os sistemas, e então o psicadelismo, na minha perspectiva e na nossa enquanto boom, é precisamente esse apelo a várias dimensões do nosso ser, onde essencialmente a parte espiritual para mim é algo muito, muito importante. O psicadelismo é uma grande ferramenta também de busca espiritual, não coloca aqui a parte religiosa, mas de nos acordar uma perspectiva um pouco mais ampla em relação àquilo que é o nosso sistema perceptivo, a nossa vivência no mundo. E vamos falar um bocadinho sobre as origens do boom. Eu sei que não tiveste logo no início, mas pode-nos contar assim brevemente a história do boom, como é que começou, como é que se desenvolveu? Então, o Boom Festival, eu não sou um dos fundadores é o Diogo Ruivo e o Pedro Carvalho, apesar de eu ter visto sempre desde o início muita coisa ali, desde os primórdios. Na realidade, o nome Boom Festival foi batizado pelo ex-acordeonista dos Madre Deus, o Gabriel Gomes, que também esteve presente, é curioso, e do 7ª Legião. E ele também estava presente desde os primórdios do Boom Festival. O Boom Festival acaba por vir na sequência de uma comunidade de pessoas, um pouco como esta que está aqui, mas que estavam muito ligadas, mais uma vez, a ligação com a parte espiritual, à parte da Índia, e a Goa, nomeadamente. Estamos a falar de pessoas que, nos anos 70, iam muito para a Índia, na sua busca espiritual, após o 25 de Abril, porque antes não conseguia. Estamos a falar da Lídia Ruivo, que é a mãe do Diogo, o Vítor Bandeira e da Lela, que infelizmente faleceram há umas semanas atrás, a Lila, que é uma portuguesa que foi para Amsterdão e que conseguiu ainda ir nos anos 60 para Goa, porque tinha o passaporte holandês, e na realidade esta é a gênese de todo este movimento. Estas pessoas começaram a levar os filhos para lá, no caso o Diogo e o Pedro. O Diogo vivia, eu acho que era entre 78 e 92, porque a mãe era professora, 6 meses do ano em Goa, e acabou por ver o início deste movimento que acabou por originar-se no Goa Trance, bem dentro de Goa. É importante esclarecer uma coisa: o que nós falamos do psicadelismo atual ligado ao Goa Trance, ao Psytrance, ou aquilo que é a gênese do boom, isto é também uma amálgama de várias influências. É um sítio espiritual, porque a Índia tem todas essas tradições. Goa, com a saída dos portugueses, acabava por ter sempre uma grande abertura à integração de pessoas estrangeiras. As pessoas andavam naturais e sem qualquer problema, e havia muito espaço, as praias eram paradisíacas, e nos anos 60, muitos hippies e muitas pessoas na sua procura espiritual acabaram por ir parar às praias paradisíacas lá. E quando vão os seres humanos, levam as suas artes, e as suas artes na altura eram, obviamente, as guitarras e as baterias, etc. E começou a haver desde então sempre uma grande ligação com a cultura local, e começou a haver este sincretismo entre a cultura ocidental numa perspectiva artística, com as músicas, com as substâncias, mas também com as substâncias de lá, dentro de um contexto, o shivaísmo e tudo aquilo que era os charas e os shiloms, etc. E também a parte musical e a parte estética. Goa acabou por se desenvolver, quer como uma tradição hippie, mas depois, nos anos 70, foi parar muita gente de todos os meios. Atualmente o Psytrance acaba por ser, tem pessoas que vêm do heavy metal, pessoas que vêm do punk, pessoas que vêm do rock, pessoas que vêm do movimento Ocupa, pessoas que vêm da parte hippie, uma grande ligação à parte espiritual. Por exemplo, os Sannyasins, que eram os estudantes do Osho, eram muito presentes em Goa nessa altura. E então, aquilo que os fundadores do boom tentaram fazer foi trazer um bocado essa inspiração das festas de Goa para Portugal, em meados dos anos 90, introduziram o estilo musical cá, introduziram a cultura cá. Eles começaram a fazer festas no início dos anos 90 em Estremoz, na casa da mãe da Jenny e do Pedro. Essas festas começaram a ser frequentadas por várias pessoas, pequenos grupos como aqui, exatamente igual, a dançar música, também a ter as suas experiências e as suas expansões de consciência, e depois começaram também a trazer algumas pessoas. Uma das pessoas levou o seu irmão, e o seu irmão tinha uma quinta que é ali herdada do Zamejal, uma parte herdada do Zamejal,
e as festas começaram a ser feitas na Herdade de Zambujal. A partir daí, estamos a falar no início dos anos 90, depois o primeiro boom foi em 1997, depois 98 e depois 2000, mas o boom era, na realidade, o ponto alto de um calendário de eventos ligados à cultura Goa Trance que existiam nos anos 90. Com o desenvolvimento dos anos, o festival também se foi desenvolvendo. E há aqui uma coisa muito importante que é, o festival, ele obviamente que é um festival psicadélico e tem uma ligação muito forte àquilo que é a cultura Psytrance, e isso nunca vamos deixar de fazer, mas ele também está muito ligado a uma perspectiva de natureza, de terra, de como é que o festival é desenhado para ter uma experiência psicadélica e transformativa na ligação do ser humano com o território, com a terra. E isto mudou radicalmente quando nós fomos para a Idanha Nova. Primeiro porque a Idanha Nova é quente e frio, portanto nós tínhamos de ter capacidades de adaptabilidade muito grandes, mas também nos obrigou a desenhar o festival de uma forma completamente diferente, porque uma coisa é fazeres um festival, desenhares um festival numa floresta de Pinheiro Manso, outra coisa é num campo aberto próximo de uma barragem, onde tens que lutar contra os elementos de uma forma diária, no calor então é absolutamente inexplicável o que é a construção de um festival como o Boom, é muito difícil, mas isso significou que nós tivéssemos que criar um festival mais arquitetónico, mais escultural, com uma perspectiva de integração do ser humano na paisagem dos diversos fluxos, que também se estivesse adaptando à própria natureza em si, às linhas de água, às sombras, a todo o movimento das estrelas, a todo o movimento do sol. Portanto, o festival mudou radicalmente a partir de Idanha Nova, portanto, a partir de 2002. E depois ainda teve uma mudança maior quando nós adquirimos esta herdade. Em 2010 nós fomos para lá, em virtude de uma situação de um rendeiro. Em 2008 nós tivemos que arranjar um sítio para fazer o festival, e em 2016 conseguimos adquiri-la, mas em 2010 começámos logo a desenhar o festival com base nos fluxos e numa grande observação, aplicando muitos princípios de permacultura ao festival. E diria que de 97 para agora, ou desde aquilo que foi a visão dos nossos fundadores, o festival estar muito ligado e trazer a cultura de Goa e do Goa Trance para cá, até hoje já estamos num âmbito bastante mais amplo do que aquilo que foi o início. Mas isso, acho que todos nós sabemos o que é o psicadelismo. O final da viagem é sempre bastante diferente do início, para melhor, muitas vezes, quase sempre, mas eu diria que é basicamente a metáfora. Nós estamos em constante evolução e muito em trabalho com a natureza.